Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu sou o pastor Lucas, para quem não me conhece, está vindo pela primeira vez no Step One, seja bem-vindos. Você está na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Uma igreja que vai até a sua casa para levar uma mensagem de fé, amor e esperança. A mensagem, a palavra de Deus, indo até você, para trazer um entendimento da Bíblia, o entendimento dos princípios familiares, os princípios bíblicos, as doutrinas deste ministério. Você que assistiu um dos cultos da OC através da vida do pastor Cris Duran, através de um dos cultos ministrado por ele, e se deparou com esse vídeo, veio até nós e quis fazer parte desse ministério, quer fazer parte dessa igreja, então você está no lugar certo. No Step One, vamos tratar de vários assuntos importantes para o seu entendimento, para o seu conhecimento. Então não saia daí, fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos estar orando, colocando esse momento tão especial diante do Senhor, que Deus possa usar a minha vida, usar os meus lábios, para abençoar a sua vida e trazer todo o conhecimento que você precisa para ser adquirido nessa noite e para ficar cheio do Espírito Santo e até mais com desejo e vontade de querer participar de outros cultos que estão por vir, que eu tenho certeza absoluta vai abrir o seu entendimento e você fará parte dessa família que tanto desejou, uma igreja presente na sua casa. Pai amado celestial, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão precioso. Obrigado pelo Espírito Santo do Senhor nos conduzir ao entendimento da Tua Palavra. Obrigado pela graça que é derramada sobre nossas vidas. Te agradeço por cada pessoa que está trabalhando em prol desse vídeo, todas as pessoas que estão trabalhando na parte de edição, na parte de colorimetria, na parte, Senhor, que nós assim se reunimos para poder entregar o melhor para que essa mensagem chegue a cada casa, a cada lar. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão empenhados nesse projeto. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor direcionou até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, usa a minha vida para trazer a mensagem dessa noite. Abençoa cada lar que vai ouvir essa mensagem e que nós possamos ser edificados pela Tua Palavra, pela Tua profecia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, estou aqui com vocês para trazer entendimento a respeito da igreja online. Você que está vindo pela primeira vez, que fez o seu cadastro, que se inscreveu e que hoje foi convidado para participar do Step One. O que é o Step One? O Step One é a primeira parada, ou seja, é a mensagem que trata de todas as doutrinas da igreja, onde tem temas específicos para poder lhe orientar, acrescentar na sua vida o conhecimento a respeito doutrinário, ou melhor, o conhecimento doutrinário da nossa igreja. Para que assim você possa estar por dentro e tirar todas as suas dúvidas, eu estou aqui junto com um time de professores, um time de líderes para esclarecê-las e tirar todas as suas dúvidas e levar você a esse conhecimento, para que assim você possa se firmar nessa vinha, a vinha que o Pai escolheu para a tua vida. Não é à toa e não é por acaso que você está aqui conosco. Tem um propósito. Eu tenho convicção desse propósito, convicção desse chamado, convicção da mensagem que chegou até a sua casa, através do seu telefone móvel, através do seu computador, através da sua televisão. Então, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu falo isso, sejam bem-vindos, porque eu estou feliz em poder compartilhar as boas novas com todos vocês. Uma igreja que se faz presente na sua casa. O Step One, nós vamos tratar de todas as mensagens possíveis para esclarecer e tirar todas as vossas dúvidas. Por exemplo, aqui no Step One, nós iremos falar sobre compromisso e comprometimento, vamos falar sobre santidade, vamos falar sobre honra, sobre liderança e liderado, sobre discipulado. Vamos falar sobre a visão da igreja, o que nós acreditamos como igreja, por exemplo, dentro de
de um raciocínio doutrinário, nós cremos no batismo por imersão e não por aspersão. Nós cremos também na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos a importância de poder ensinar a todos vocês sobre o sábado sagrado, guardar o sábado com entendimento ou com religiosidade. Vamos aprender a respeito desse assunto aqui no Step One. Vamos aprender sobre dízimos e ofertas, vamos aprender sobre honra a uma autoridade, vamos aprender sobre os padrões que regem a Bíblia, sobre um compromisso fiel, guardar os mandamentos do Senhor, os seus ensinamentos sobre jejum, sobre orações, sobre consagração. Tudo isso nós vamos aprender aqui no Step One. E para começar, eu quero iniciar com 7 títulos, 7 temas importantes para o teu conhecimento a respeito da igreja online. Vamos entrar num estudo profético, bíblico, a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, no qual o apóstolo João teve a revelação a respeito das igrejas, quando assim estava exilado na ilha de Patmos. Então, o que nós temos em comum com essas igrejas? Que podemos aprender a respeito dessa história, inclusive em um ponto de vista histórico, arqueológico e também espiritual. O que nós podemos ter como lição para a nossa igreja, para a igreja contemporânea? E qual a mensagem Deus quer falar através dessas cartas com nós, com a igreja, com a noiva de Cristo? Então, não saia daí, porque nós estaremos aqui juntos com um propósito, trazendo a mensagem de reflexão sobre todos esses temas. Inclusive, quando assim nós começarmos a estudar a respeito desse tema, eu te convido a você permanecer fiel, não perder nenhum estudo das 7 igrejas do Apocalipse, para que tudo possa se complementar e ter o maior entendimento a respeito da mensagem que vai ser aqui ministrada para abençoar a sua vida. Amém, meus queridos? Então, a igreja, nossa igreja, ela é online, mas ela chega até a tua casa com um propósito e objetivo e que você possa fazer do seu lar um lugar de adoração a Deus. Uma igreja online que surgiu com um propósito fiel, aonde Deus nos direcionou como líderes a trazer a mensagem a todos aqueles que não têm como congregar em uma igreja local. Pessoas que têm difícil acesso por causa da locomoção, por causa do local onde vive, da dificuldade de chegar até uma igreja local, pessoas que hoje estão presas, pessoas que estão acamadas, pessoas que também estão cansadas do sistema, pessoas que estão entristecidas, feridas, abandonadas. Todos nós, em pleno século XXI, a grande maioria da população tem conhecimento da internet e tem a internet como auxílio de muitas informações, inclusive informações de políticas, informações da economia, informações de forma geral, entretenimento e muitas outras informações. Agora, usar esse meio de comunicação, essa ferramenta chamada internet, certamente com o entendimento e a sabedoria que nós temos em Cristo Jesus, para poder levar a palavra de Deus até você, até sua casa. E olha que privilégio, receber a mensagem até o teu lar, até a tua casa, sem sair de casa. Mas, pastor Lucas, nós temos a questão da comunhão. Como iremos ter comunhão em um com o outro? Ou melhor, um para com o outro? Não se esqueça que eu vou te dizer agora. A igreja primitiva, ela começou dentro de casa. Em Atos dos Apóstolos, a igreja dos apóstolos, ou seja, se reunia dentro da sua casa, dentro de casa. Ali havia comunhão, respeito, entendimento e crescimento espiritual. Não é diferente da nossa igreja. O único ponto aqui que talvez seja um pouco dificultoso de entendimento para algumas pessoas, principalmente pessoas que têm a mente fechada, que não querem abrir, expandir a um conhecimento moderno, é o fato de ser online. Mas não muda nada,
porque através do telefone, através do computador, através da televisão, eu consigo reunir a minha família na sala de estar da minha casa ou em uma mesa, em um local apropriado, e todos nós se reunimos para ler as cartas do apóstolo Paulo. Em outras palavras, dentro dessa simbologia que eu trouxe, assistir os cultos online, orientações diretas para que nós possamos, como ovelha, ser alimentados pelos nossos pastores. Você recebe em primeiríssima mão todas as orientações e principalmente as pregações, os estudos bíblicos, todas as terças e todos os sábados, às 21 horas, com nosso querido pastor Cris Duran. Através da internet, eu posso reunir a minha casa, reunir a minha família para ouvir os cultos, para ter entendimento, fazer os seus esboços, as suas anotações. O que são os esboços? O que são as anotações? É o entendimento claro do que eu entendi a respeito daquela palavra, a respeito do que foi ministrado. A partir de então, eu consigo ter uma reflexão maior, uma meditação sobre o estudo, sobre o culto, reter aquilo que foi pregado e colocar em prática. Começando dentro da minha casa. O que adianta, meus queridos, querer ganhar o mundo afora e perder a sua própria alma? Ou, parafraseando, perder a sua casa. Olha a importância de trazer o evangelho para dentro de casa. O maior e o primeiro ministério de nossas vidas é a nossa família. O maior ministério para nós é a nossa casa. Começa dentro de casa, porque uma casa estruturada lhe dará força, lhe dará vigor, lhe dará esperança para que tu possas levar a mensagem para todos os cantos da terra. Para ser um missionário, ser um evangelista, deve compreender esse fator principal. Minha casa deve estar alicerçada na palavra de Deus, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é assim que devemos profetizar? Não é assim que devemos entender? Então, por muito tempo, tive esse entendimento que a igreja começa dentro de casa. A igreja sou eu, somos nós somos a igreja do Senhor. E quando Deus trouxe o direcionamento para o pastor Cris Duran, para mim, quando nós estávamos ali unidos em espírito, orando e buscando o direcionamento da parte do Senhor, foi incrível porque veio a pergunta, e a comunhão? Mas não seria o desejo de Deus uma comunhão restaurada, começando na área familiar, começando entre os familiares, entre a família? Não seria a minha casa, a tua casa, a igreja do Senhor, onde o Deus gosta de habitar, onde Ele quer se manifestar, onde Ele quer se revelar tanto para mim como para você? Então a casa, a família, é a primeira igreja, é o ministério, é o primeiro ministério, o nosso lar estruturado. Quantas famílias pastorais, eu não digo do mundo, eu digo pastorais, estão destruídas? Quantos pastores têm casamentos destruídos e estão no altar pregando, ou filhos de pastores não honrando os seus pais, mas estão ali dentro da igreja somente de corpo presente, mas estão muito afastados da presença de Deus? Quantos? Inúmeros, milhares de pessoas, milhares de famílias e centenas e dezenas de igrejas são assim. Por quê? Porque esquecem de um princípio, algo muito importante: a família. Família é propósito de Deus. Família é projeto de Deus. E começa o nosso ministério, a nossa igreja, através de nossa família. Um esposo, uma esposa, um marido, uma mulher, no centro da vontade de Deus, tem filhos abençoados, filhos temente a Deus, uma casa estruturada em educação, respeito, amor e fé, é uma casa abençoada, é uma casa cheia da promessa, cheia da presença de Deus. E é importante ter esse entendimento. É importante você guardar as minhas palavras. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Filemão, capítulo 1, fala a respeito de Arquipo e Anfia. Arquipo e Anfia, eles tinham a igreja dentro de suas casas. Ou seja, a igreja
era a casa deles. Os convidados vinham para cear, para congregar, para estarem junto com eles. Então, esse casal tinha uma missão muito importante: levar a palavra de Deus, trazer o conhecimento para todos aqueles que se agrupavam e se achegavam em sua casa. Afinal, a casa de Anfia e de Ágapo, Filemão capítulo 1, era a igreja do Senhor. Assim também Áquila e Priscila. Quem era Áquila e Priscila? Nós não podemos esquecer que os dois teve um papel muito importante na vida do apóstolo Paulo. Áquila e Priscila deram emprego, receberam Paulo. Ou seja, foram um homem e uma mulher, um casal que através da igreja que estava em sua casa, pôde contribuir com o ministério de Paulo, desde o âmbito financeiro como o âmbito espiritual. Áquila e Priscila tinham igreja dentro de sua casa. Ninfa também tinha igreja dentro de casa. Ou seja, tem vários exemplos na Bíblia que falam da igreja dentro de casa. E nós não podemos abolir esse ponto principal e bíblico para trazer um resumo e um entendimento de conveniência. Não. Nós devemos olhar pelos padrões bíblicos. A única diferença é que eu levo a igreja através da internet, com sabedoria e maturidade, usando esse meio de comunicação importantíssimo para alcançar você, aonde quer que você esteja. Talvez nesse momento você esteja me assistindo da Arábia Saudita, talvez nesse momento você esteja me assistindo do Japão, talvez nesse exato momento você está assistindo da Antártida ou da Groenlândia. Seja bem-vindo na Online World Church. A igreja está indo até você para levar uma mensagem que Jesus quer te salvar. Deus está usando a minha vida para levar uma mensagem que Jesus te ama. Deus está usando a minha vida para levar essa mensagem. Seja forte e valente, forte e corajoso. Deus está usando minha vida agora para dizer para você que a sua casa pode ser restaurada se você tiver esse entendimento que o seu lar, a sua casa, pode ser transformada na igreja do Senhor, fazendo da sua casa um lugar de adoração, fazendo da sua casa um lugar onde Deus gosta de habitar. É com esse entendimento que nós pregamos aqui na OUCE. É com esse entendimento que nós falamos do Evangelho de vida eterna, onde a palavra é ensinada na sua essência, onde os princípios bíblicos são colocados à prova, onde nós nos deixamos ser colocados à prova, onde nós nos deixamos que vocês possam avaliar os nossos frutos, porque assim nós, como líderes, avaliamos os frutos dos nossos discípulos. Então, essa igreja tem um propósito especial. Uma igreja em casa começa através de um homem e de uma mulher determinados em salvar, em primeiro lugar, a sua família, em edificar a sua família, em conduzir seus filhos, toda a sua casa, todas as suas famílias à palavra do Senhor, ao conhecimento do Evangelho. Princípios bíblicos e princípios familiares. É o que nós pregamos aqui, é o que nós ensinamos. Então a igreja, ela tem um papel fundamental. Eu sempre falo com os meus discípulos e até mesmo com o pastor Cris em várias situações que se o apóstolo Paulo de fato tivesse um meio de comunicação como nós temos aqui, tivesse câmeras, tivesse a internet à sua disposição na sua época, tivesse jogos de luzes, um estúdio, tivesse conforto e condições para pregar a palavra, mas para que a palavra chegasse ao máximo de número de pessoas possíveis, eu fico sempre a pensar, acha mesmo que o apóstolo Paulo não faria o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Não podemos limitar Deus. E há pessoas que têm um péssimo hábito de limitar Deus ou achar que o Senhor ele está exclusivo à opinião dessas pessoas, às tomadas de decisões dessa pessoa. Ou seja, Deus só habita aqui, ponto final e acabou. Deus só habita ali e é ali que ele vai habitar. É como se o homem determinasse aonde Deus pode estar,
o que ele deve fazer e com quem ele deve falar. E não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina a sermos como os bereanos. Se está escrito na palavra de Deus, se está de acordo, então eu tenho que avaliar, eu tenho que ter a maturidade, discernimento do que é certo e do que é errado. A Bíblia nos ensina a respeito de colocar à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são apóstolos, aqueles que se dizem ser pastores e não são pastores. A Bíblia nos ensina a sermos sisudos do conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. E se a Bíblia traz todos esses ensinamentos e todos esses pontos importantes, é porque Deus quer nos ensinar a respeito da sua palavra, a respeito dos seus ensinamentos, das suas revelações. E os mistérios de Deus é revelado aos pequenininhos, aqueles que são humildes de coração, aqueles que estão dispostos em aprender, abrir mão da religiosidade, dos dogmas, abrir mão das fantasias, das heresias, do misticismo, de tudo que é religiosidade, e entender a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E é bem por isso que eu estou aqui nessa noite fazendo essa introdução. Aqui nós vamos aprender sobre as doutrinas dessa igreja. É uma igreja online, sim, é verdade. Temos núcleo físico. Iremos abrir outros núcleos físicos, ou seja, uma igreja local, com o intuito de um propósito muito maior. Missionário, evangelista, não importa. Importante é quando Deus direciona, nós estamos aqui para acatar e obedecer o seu comando e colocar em prática o propósito de Deus quando assim Ele nos direciona. Entretanto, aqui nós aprendemos sobre muitas coisas importantes, como viver em santidade, um casamento santo, um casamento separado, um casamento estruturado, famílias estruturadas nos caminhos do Senhor, jovens com uma missão, jovens em santidade, jovens com propósito, jovens sendo direcionados na missão, direcionados no evangelismo, jovens que se consagram, homens e mulheres, crianças, aprendendo a estrutura do Evangelho, a palavra de Deus para poder crescer com conhecimento bíblico, adolescentes que serão ensinados a esse conhecimento, a viver uma vida de comunhão com Deus. Nós ensinamos jovens a praticar a palavra e serem ouvintes e praticantes do Evangelho. Aqui nós temos ministérios infantis, para os kids, nós temos ministério com os adolescentes, nós temos ministério com os jovens, ministério de casais, temos escola de vinhateiros, escola de líderes, onde formamos líderes, capacitamos líderes ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da Palavra de Deus. Aqui nós temos também escola de profeta, onde avaliamos o dom profético, julgamos a profecia, ensinamos sobre essa avaliação, sobre colocar à prova, sobre julgar uma profecia, sobre discernir um sonho, discernir uma visão, discernir uma revelação. Aqui nós temos escola de profetas, aqui nós temos também vários ministérios, inclusive Ministério da Música, que está surgindo justamente para poder avaliar os dons, a capacitação do Senhor, a unção que cada músico, que cada levita, cada adorador pode carregar. Se assim nós possamos discernir sobre o altar do Senhor em relação à verdadeira adoração e à falsa adoração, por isso Deus nos direcionou à escola de músicos, Deus nos direcionou à observação dessa escola de músicos. Então, tem todos os ministérios que você possa ter entendimento, uma igreja completa, uma igreja que cuide de vidas, onde através do discipulado você vai ter a opção e a oportunidade de abrir o seu coração, de desabafar, de compartilhar suas dificuldades, suas necessidades, de ter alguém que vai te orientar a um crescimento espiritual, alguém que vai te conduzir a um amadurecimento espiritual, alguém que vai te conduzir a você crescer espiritualmente. Através do discipulado, desenvolve-se que? Amizade, amor, comunhão com o seu vinhateiro. Os discipulados acontecem uma vez na semana, uma vez durante uma hora. Toda semana, as pessoas desse ministério, dessa igreja,
encontra com seus vinhateiros através do Google Meet, através do Zoom, através dos aplicativos oferecidos pela internet, onde nós temos a nossa comunhão, onde a amizade floresce de uma forma poderosa e assim temos prazer de conversar, prazer de dialogar, prazer de ter tempo com essas pessoas através da internet, através das reuniões. Ali no discipulado, a pessoa é orientada às tomadas de decisões, acertos que deve ter, aprende quando erra, porque sempre vai ter um líder para conduzir, ensinar, instruir quando necessário. O discipulado, a pessoa aprende a conhecer a palavra de Deus, estabelecer propósitos de jejum, de oração, de devocional. Ali tem um líder maduro, um vinhateiro maduro para conduzir uma pessoa inexperiente aos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor, a ter esse crescimento. É extraordinário, porque é o mandato do Senhor, e de fazer discípulo. É o mandato do Senhor. E fazer discípulo significa discipular, significa treinar, significa consolidar, significa enviar. E isso faz parte da nossa igreja. A nossa igreja também temos vinha. O que significa vinha? Sabe aquela palavra de célula, macrocélulas, grupo familiar, OGC, essas questões assim que o pessoal fazem, grupos em casa. Sabe essa palavra? Nós chamamos de vinha. Por quê? Nós temos como base a parábola do vinhateiro, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 fala da parábola do vinhateiro, né? A vinha do Pai, onde Deus planta as suas figueiras nesta vinha tem água, nesta vinha tem adubo, tem uma boa terra, nessa vinha tem um vinhateiro para cuidar de todas as figueiras, para podar, se necessário, para adubar, e assim cuidar para que essa figueira possa produzir fruto na estação e no tempo certo. Então, nessa vinha, o Senhor, como dono da vinha, direciona quem? Os vinhateiros, os pastores, os líderes, a cuidar das figueirinhas, para que as figueirinhas possam produzir frutos. Vai ter figueiras que vão chegar machucadas, vai ter figueiras que não vão ter frutos para apresentar, vai ter figueiras que precisam ser lapidadas, que precisam ser poldadas. Então ali o dever de um vinhateiro o que é? Cuidar dessa figueira. Se necessário, colocar a mão na terra, escavar a terra, tirar os pedregulhos, tirar toda a sujeira ao pé da figueira, escavar, colocar o adubo, colocar a água, para ver se a figueira produz o fruto no tempo certo. Se o vinhateiro vê que ainda a figueira não consegue produzir fruto em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele ainda tem mais 1 ano de tratativa para observar que talvez o problema da figueira não seja aparente, não seja nas suas folhas. Não adianta só podar as folhas e os galhos. É necessário que um vinhateiro verdadeiro coloque a mão na terra e veja as raízes, porque é nas raízes que estão escondidas debaixo da terra, onde o vinhateiro, se ele não tiver maturidade, se não tiver experiência, não consegue ver as raízes de uma figueira, porque ela está escondida debaixo da terra. Então é necessário ele escavar, sujar suas unhas, sujar suas mãos, colocar a mão na terra para cuidar dessa figueira. Ali, se ele observa que uma das raízes estão infecciosas, contaminada, o dever desse vinhateiro é tratar as raízes da figueira. Então, do momento que a figueira é tratada, chegará o tempo certo que ela vai produzir fruto. O fruto é 30, 60, 100 por 1. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de transformação, frutos que sejam visíveis aos olhos de Deus e também aos olhos do homem. Frutos de temperança, de caráter, de bondade, de amor, como diz Gálatas capítulo 5, a respeito dos frutos da carne e também os frutos do Espírito. E o dever do vinhateiro é se assegurar que essa figueira produz bons frutos. Então, isso é o discipulado. E no discipulado a gente trata de todos esses pontos. É um momento especial. Só que ao longo do ano, a gente se encontra, a gente tem comunhão, a gente tem vinha, a gente tem discipulados, temos também a nossa ceia, temos que cear. Um ato memoral, ou seja, é algo que nós devemos lembrar. A ceia, que representa a morte, a crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo. Então nós fazemos nossa ceia pela internet. É exatamente isso que você está ouvindo. Pastor Cris Duran ministra a palavra, a pregação, eu também, e ali nós trazemos uma palavra de ceia,
E o que acontece? Cada um em sua casa, com a sua família. Repete comigo, com a minha família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou seja, a família reunida em casa, o pão, o suco de uva representando ali o vinho, e ali toma sua ceia, e ali temos a nossa comunhão. Agora, se você pensa, mas como que faz? Essas pessoas estão longe, passam o ano inteiro longe, como que eles fazem para ter comunhão assim, se abraçar, se conhecer? Calma que eu vou lhe explicar. Nós temos uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Na Festa dos Tabernáculos, nós nos encontramos. Uma vez acontece no ano. Vem gente do mundo inteiro e ali cada discípulo encontra seu vinheteiro, cada líder encontra sua figueira, é um amor, cada um, os irmãos que têm suas vinhas, que conhecem outros irmãos ali, conversando o ano inteiro, um está no Japão, outro está na Coreia, outro está no Brasil, outro está na Venezuela. Aí quando se encontra é aquela alegria, aquela explosão, abraço, beijo, carinho, prazer de estarmos perto, porque não é nada falso, não é nada de aparência, não é nada de competição, mas é algo verdadeiro. Então nós comemoramos a festa bíblica, comemoramos a Páscoa, comemoramos a festa dos tabernáculos. São duas festas bíblicas que nós não deixamos de comemorar na nossa igreja, porque nós temos entendimento das festas bíblicas e não das festas pagãs que se falam por aí. Inclusive, no Step 1 eu falo sobre o Natal. É um ponto muito importante de entendimento a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Falo sobre a Páscoa. Eu falo sobre a festa dos tabernáculos no Step 1. No Step 1 a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre arqueologia, falamos sobre história. É por isso que é importante você seguir do início ao fim. A partir do próximo vídeo, eu já inicio com uma palavra linda a respeito sobre as igrejas do Apocalipse. E vou começar com a palavra sobre a igreja de Esmirna, uma igreja diferenciada. Esmir. Guarda essa palavra, a igreja de Esmirna. Nós vamos falar sobre essa igreja, a igreja perseguida, e vocês vão entender muitas coisas, inclusive ela se parece muito com a nossa igreja. Por isso que eu quero que vocês acompanhem do início ao fim essa temporada, e que você seja edificado e seu entendimento seja aberto, seja muito flexível em relação à nossa igreja, em relação à igreja online. Todas as suas dúvidas serão tiradas, inclusive na macrovinha. Por quê? Uma semana, por exemplo, na próxima semana eu vou trazer um vídeo sobre a igreja de Esmirna, ok? De Esmir. E depois, na outra semana, nós vamos falar numa macrovinha, numa vinha pelo Meet. Ali você vai poder tirar suas dúvidas, fazer pergunta, trazer seu entendimento que você entendeu do vídeo que foi ministrado aqui. Então, um vídeo uma semana e uma vinha na outra semana. Um encontro, todos nós pelo Meet, e vamos falar, dialogar ao vivo, um para com o outro. Vai ser muito bacana, é muito bem estruturado, é muito bem organizado. É algo assim tremendo, é edificante, com pessoas, líderes capacitados para poder também trazer sua opinião, trazer a sua orientação a respeito daquilo que entendeu, daquilo que aprendeu. Então é muito bacana. Eu peço para você não falhar em nenhum dos estudos, porque ao final deles eu vou te fazer uma pergunta se você deseja de fato caminhar conosco, porque precisa ter esse entendimento primeiro para depois tomar a decisão. Então, essa é a vinha do Pai, onde tem vinhateiros que cuidam de vidas, que se preocupam com vidas. E se encontrar uma vez por ano é uma alegria tremenda na festa dos tabernáculos, que acontece sempre no início de outubro. Nós comemoramos sempre no início de outubro. Então, meus queridos, para terminar e finalizar, sejam bem-vindos da Online World Church. Participe de todos os cultos do Step 1. Os princípios bíblicos serão aplicados aqui, as doutrinas da igreja serão aplicadas aqui e o teu conhecimento será aplicado aí. Ou seja, aquilo que tu receber daqui vai te edificar aonde quer que você esteja, principalmente na tua casa. Faça do seu lar, da sua casa, um lugar de adoração a Deus. Amém? Glória a Deus.
Então essa é a introdução do Step One da nova temporada. Seja bem-vindo nessa nova temporada do Step One. E na próxima semana eu estarei falando a respeito da igreja de Esmir, a igreja perseguida, a visão da Alce. Em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor para todos e até lá!